Olá! Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago para vocês um resumo do que foi notícia nessa semana, meio curtinha pelo feriado. Essa semana eu trago para vocês, no Paladar, vinhos de anciões. O que será que é isso? No Guia dos Vinhos eu contei a história da vinheria Percussi. Das degustações da semana, teve uma degustação super legal de Malbec, comemorando o dia do Malbec, meio fora de hora, e teve uma degustação ótima de Dom Ruinart, que é o champanhe premium da Ruinart. Além disso, no Rio Grande do Sul, agora vinho espumante é considerado um patrimônio, e eu aproveito para contar um pouquinho mais do Premium Tasting e também para adiantar duas feiras que vão acontecer a semana que vem, uma em Miami e outra no Rio Grande do Sul. Qual será que eu vou? E das notícias internacionais, eu conto uma pesquisa feita na Inglaterra que mostra que o vinho branco faz bem para o coração. No Paladar, na coluna Levou Filosofia que subiu ontem, eu pus o título de Vinhos de Anciões. Por quê? Eu precisei recordar recentemente quando foi que o Albert de Villene, que é o co-proprietário da Domaine da Romanée Conti, se aposentou. Ele se aposentou cerca de 3 anos atrás, aos 83 anos, mas ele ainda continua muito embaixador dessa marca super premium da Borgonha. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar o Aurélio Montes, que é um enólogo com mais de 70 anos e que vai lançar um vinho daqui a 2 anos. E também o Pablo Alvarez, que é o todo-poderoso dono da Vega Sicília. Ele acabou de fazer 70 anos e ele vai lançar um branco daqui a 2 anos. Então eu estou contando um pouquinho, tentando entender o que leva essas pessoas que já têm fama, já têm conhecimento, já têm tudo no mundo do vinho e continuam ativos e principalmente querendo aumentar o seu portfólio com coisas interessantes para a gente provar. Uma outra notícia que eu queria contar para vocês é que eu escrevi no site do Guia dos Vinhos e faz tempo que eu não comento aqui dessa newsletter e eu acho que vocês deviam consultar porque toda semana tem um artigo super legal e não estou falando dos meus textos, eu estou falando dos textos que o Beto Gerosa, que o Marcel Muir e que o Ricardo César escrevem. Mas a última edição foi um texto meu no qual eu coloquei sobre os 40 anos da vinharia Percussi. Para mim, hoje em dia, é meio difícil separar a vinharia Percussi da minha trajetória profissional. E eu explico por quê. A vinharia Percussi, ela nasceu 40 anos atrás pelo Luciano Percussi e a ideia dele era ter um pouco de vinho, no caso ainda não se podia importar vinho, então ele pegava vinhos do sul do Brasil, foi um dos pioneiros em, por exemplo, em colocar a marca dele, marca própria, em vinhos elaborados no sul do Brasil. E conforme o negócio foi crescendo, ele nasceu meio como um misto de sanduicheria, uma coisa mais descolada, com vinho, portinha pequena, poucas mesas. Mas conforme os filhos foram entrando no negócio, ou seja, o Lamberto na administração e nos vinhos e a Silvia na cozinha, a vinharia começou a crescer. E isso coincidiu um pouco com a minha entrada no mundo do vinho. Então, assim, eu acompanhei muito esse crescimento da vinharia com os vinhos, também com a gastronomia, mas principalmente com os vinhos. Desde eu participar de degustações, de encontros com os produtores ali na vinheria, depois a vinheria começou a importar vinho também e ter vários e vários eventos harmonizados de vinho e comida, principalmente com foco na gastronomia italiana, que é a pegada da família. E quando eu vejo um restaurante chegar aos 40 anos, a gente sabe de toda a dificuldade que é levar um negócio por tanto tempo, ainda mais no caso de um restaurante, pensando em todo esse tempo de Covid, que foi muito difícil para o setor. Então, quando a gente vê um restaurante chegar aos 40 anos e chegar aos 40 anos com essa proposta tão bem azeitada de vinhos, a única coisa que eu posso fazer é erguer um brinde de parabéns à família Percussi. Nessa semana que passou, um projeto de lei do deputado estadual Guilherme Passim, lá do Rio Grande do Sul, foi aprovado. O que essa lei prevê? Que o vinho e o espumante se tornem símbolos do Rio Grande do Sul. É uma lei importante porque ela deve ajudar a captar recursos para investir tanto na produção de vinhos, mas principalmente em enoturismo, na imagem do vinho e do espumante como patrimônio do povo gaúcho. Quando a gente pensa, efetivamente, assim, a grande produção de vinhos e de espumantes, ela vem do Rio Grande do Sul e eu acho super justo esse reconhecimento, ainda mais assim, é uma época que o enoturismo está crescendo, que a produção está crescendo, que a qualidade está crescendo, então nada mais justo do que o vinho espumante ser um símbolo gaúcho. Mas não só gaúcho. É certo que a produção se concentra no Rio Grande do Sul, mas a gente acompanha o crescimento da produção em Santa Catarina e também pela técnica de poda invertida, a produção de vinhos no centro-oeste e no sudeste brasileiro.
Cada vez mais a gente traz notícias de vinhos elaborados com essa técnica, em que a videira dá frutos no inverno e não no finzinho do verão, e frutos de muita qualidade. Então, assim, quem sabe um dia, além do vinho espumante ser um símbolo do Rio Grande do Sul, o que eu acho super justo e legítimo, quem sabe um dia o vinho não vai ser símbolo da cultura brasileira. Acho que eu posso sonhar com isso. Teve uma degustação super gostosa aqui em São Paulo, que foi a comemoração do Dia do Malbec. A data oficial para comemorar o Malbec é o dia 17 de abril. Mas esse ano a comemoração aqui em São Paulo aconteceu meio fora de época. Eu até comentei com vocês do Dia do Malbec na época, mas o que aconteceu assim, é que a gente teve um evento super legal que a Mariana Tosta organizou. A Mariana é uma embaixadora da Argentina aqui no Brasil. Ela organizou, no qual a gente tinha churrasco e empanada, claro, harmonizando com Malbecs e Malbecs nas versões tinta, que é a grande maioria, e aí em estilos mais concentrados, mais leves, mais frescos, ou seja, com o estilo de cada produtor sabe dar um Malbec, e também Malbec branco e Malbec rosé. Foi uma delícia brindar essa uva no espaço da Dani Bravin e da Cássia Campos, que foi na sede 261, tomando, claro, ótimos Malbecs. E essa semana eu participei de um jantar super gostoso no restaurante Jean Georges e a proposta era harmonizar Ruinart, que é um champanhe super especial, com receitas do chefe Felipe Risato. E aí eu conto para vocês. A Ruinart é uma das marcas do grupo LVMH, que é um grupo super poderoso também em bebidas e principalmente em espumantes. Velvet Clicquot é do grupo, Moët Chandon é do grupo, Dom Pérignon é do grupo, Krug é do grupo e Ruinart também é do grupo. E a Ruinart, até recentemente, só vinham para o Brasil os seus champanhes mais simples, se é que a gente pode chamar a Ruinart de um champanhe simples. Mas a novidade, e foi por isso que teve o jantar e a harmonização que foi perfeita, a novidade é que agora tem um volume de algumas garrafas que vem para o Brasil do Dom Ruinart, que é o champanhe premium, elaborado apenas com a Chardonnay e no qual a segunda fermentação, aquela que cria as borbulhas e cria também complexidade, acontece por mais de 9 anos na garrafa. Foi uma delícia provar essa safra de Ruinart e abre um espaço também para a gente conversar um pouquinho sobre produtores menores de champanhe. A gente está acostumado aqui no Brasil com os grandes, com as marcas grandes que fazem muito sucesso, mas tem um movimento muito importante de pequenos produtores descobrindo o seu terroir e descobrindo e valorizando champanhes com um pouquinho mais de especificidade, com um pouquinho mais de revelar o seu terroir. A Ruinart é uma marca não tão pequenininha, mas é uma marca que vai muito nesse caminho de valorizar o melhor da Chardonnay no Blanc de Blanc. E eu prometi trazer para vocês, para quem acompanhou o vídeo da semana passada, um pouquinho do que foi o Premium Taste, que foi aquela super degustação que eu participei junto com o Aldo Graziani e a Gabi Monteleone, e um público de quase 300 pessoas, incluindo os 39 responsáveis pelos 39 vinhos servidos. Eu sou suspeita para falar, primeiro porque eu estava super nervosa ali no palco, nem todo mundo percebeu, mas eu te garanto que eu estava. E no final foi legal assim, porque eu tive vários feedbacks de pessoas presentes que diz que rolou super bem o entrosamento entre o que eu falava, o que o Aldo falava e o que a Gabi falava. A gente fez uma prova mais na brincadeira, vamos dizer assim, não tão técnica ou mais descontraída, acho que é o melhor jeito de contar. E a ideia era que a cada flight, que eram de 5 a 6 vinhos, as pessoas que estavam assistindo tentassem adivinhar um pouquinho de quem que a gente estava falando, ou que uva a gente estava falando, ou que país a gente estava falando de cada vinho. Para lembrar, eram 39 vinhos de países como Uruguai, Brasil, Chile e Argentina. E cada um desses 39 vinhos, depois de toda a brincadeira que a gente fez, era harmonizado com um prato, com pequenas receitas, criado pelo chefe do Sheraton. E depois, quando a gente revelava os vinhos, que eram todos degustados às cegas, os seus enólogos vinham falar, eles tinham 2 minutos para falar do vinho. Eu achei o modelo super legal. Eu acho que essa brincadeira de revelar os vinhos trouxe uma descontração bem bacana, né? Não era um evento técnico, era um evento para consumidor final. E eu espero muito que o Nico Aleman, que é quem trouxe esse evento para o Brasil, repita no ano que vem. E se repetir, eu aconselho vocês a comprarem ingresso e participar. Essa semana que entra tem 2 eventos bem importantes acontecendo.
Um deles é o Wine South America, que acontece lá no Rio Grande do Sul e Bento Gonçalves. É uma feira que aconteceu ano passado e aí com as enchentes ela precisou ser adiada e que ela é muito importante para os negócios de vinho brasileiro, principalmente para o vinho gaúcho. Tem os dias da feira e paralelamente à feira tem várias masterclass, tem vários enólogos presentes, muita discussão e também rodadas de negócio que o Sebrae e a organização da feira faz na ideia de vender os vinhos brasileiros para outros lugares. E o segundo evento, que é esse que eu vou participar, ele acontece em Miami, que é a primeira vez que a Vinexpo, que é uma organizadora de eventos na França, traz esse evento para Miami. É uma feira de 2 dias, também com muita degustação, com rodadas de negócio e com várias masterclass. Eu vou lá, que eu quero entender um pouquinho, vai ter inclusive vinícolas brasileiras participando, e eu quero entender um pouquinho como é que está funcionando esse mundo do vinho agora, depois de todas essas mudanças que aconteceram no mercado global, desde essa queda de consumo, queda de produção, até essa questão de aumentar alíquotas pelos Estados Unidos. Então, assim, o mundo do vinho está uma mudança, está em ebulição, vamos dizer assim, e eu acho que lá é um bom lugar para a gente conferir o que está acontecendo. Das notícias internacionais, eu quero chamar atenção para uma informação que eu adorei e que vocês todos sabem o quanto eu sou fã de espumantes, de champanhes e de vinhos brancos. É uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, do Instituto UK Biobank, que ouviu mais de 500 mil britânicos da meia idade, ou seja, a partir da meia idade, e idosos. A pesquisa mostrava que a mudança de hábitos simples, desde fazer um pouco de exercício, de uma alimentação mais saudável, ela reduz muito o risco de um ataque cardíaco súbito. E o que a pesquisa mostra também é que a porcentagem de ataques cardíacos súbitos ela é muito menor nas pessoas que consomem champanhe, ou seja, espumantes de diversas origens, e também de vinho branco. Eu achei isso o máximo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, que ele seja útil para vocês no mundo do vinho. E aguardo, como sempre, perguntas, questões, indagações. Até a semana que vem.